Romanos no capítulo 10. Aleluia. Romanos capítulo 10. Quem achar aí, diga glória a Deus, aleluia, amém. Romanos capítulo 10, o versículo de número 17. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma outra versão que diz assim: mas a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Coloque a mão sobre os seus ouvidos e diga: Senhor, que os meus ouvidos ouçam a tua voz, que os teus ouvidos ouçam o que o Senhor tem para falar. Amém? Que você possa dizer isso ao Senhor nessa noite. Bruno, corta o violão. Obrigado. Então diga assim comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Diga algo para a pessoa que está do teu lado aí, coisa que costumeiramente você não disse e você a conhece. Se não conhece, diga algo, libere uma palavra sobre a pessoa que está do teu lado. Liberou? Todos os dias nós ouvimos muitas coisas. Muitas coisas que ouvimos são verdadeiras, outras tantas coisas que ouvimos são falsas. Todos os dias chegam notícias boas, chegam notícias más. Algumas notícias boas são verdadeiras, algumas notícias boas são mentirosas. Assim como também más notícias. Tem más notícias que chegam aos nossos ouvidos que são verdadeiras, e tem outras que são falsas. Por isso nós devemos filtrar, nós devemos meditar, nós devemos buscar entender aquilo que ouvimos, para depois deixar então essa palavra que ouvimos cair no nosso coração. Porque quantas coisas nós ouvimos de pessoas que não têm credibilidade para falar. Por exemplo, quem aqui não entende de mecânica? Eu também não entendo bolufas de mecânica. Agora, se o seu carro quebrar, não adianta eu chegar lá e falar para você: eu não entendo muito, mas eu acho que é a repimboca da parafuseta que quebrou. Vai lá, compre uma repimboca da parafuseta nova e coloque aí. Você vai dar crédito àquilo que eu falei? Não, porque eu já falei para você que eu não entendo nada, mas eu estou dando uma opinião daquilo que eu não entendo. Agora, quando eu levo o meu carro no mecânico, e o mecânico ele fala: olha, acertadamente é isso que aconteceu com o seu motor, eu acredito naquilo que ele falou, porque é uma pessoa gabaritada, uma pessoa especializada naquele assunto, e ele tem autoridade para me falar sobre aquilo. Quando o meu carro faz um barulho no motor, eu não levo meu carro no borracheiro, eu levo meu carro no mecânico. Assim também, quando eu estou com dor de ouvido, eu procuro um otorrinolaringologista. Uau! Sem gaguejar agora. Eu não procuro um ortopedista. Eu vou naquela pessoa que é especializada no assunto o qual eu busco ajuda. E Jesus, quando ele fala às igrejas de Apocalipse, do capítulo 2 em diante, ele fala às 7 igrejas,
palavras de acerto, palavras de correção e palavras de ânimo. E no final de cada carta ele diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O final de cada carta ele fala assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ele traz uma repreensão para aquela igreja, ele traz uma palavra de ânimo para aquela igreja, e ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você pode ler lá depois, Apocalipse capítulo 2 em diante, você vai ver que nas 7 cartas, no final de cada carta, Jesus ele fala isso: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, por que Jesus disse isso? Talvez porque ele entendesse, ou já tivesse vivido diante de pessoas que ouviram aquilo que ele falava e não davam crédito ao que ele falava. Pessoas que ouviam todos os dias as pregações dele e saíam e continuavam a viver a sua própria vida sem buscar mudança em nada. Então ele usa a vida de João para liberar uma palavra sobre as igrejas, e ao final de cada palavra, ao final de cada carta, ele dizia assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Para mim isso é um alerta, e cabe a você também este alerta. Comece a atentar àquilo que o Espírito está dizendo à igreja. Porque nós ouvimos muitas coisas todos os dias. Mas aqui este texto, Paulo está falando em Romanos capítulo 10, aí no versículo de número 17, a respeito de Israel, dos judeus que não davam crédito à pregação. Ele estava dizendo assim: olha, está sendo pregado a vós uma palavra de salvação. Se você olhar nos versículos anteriores, vai falar assim: olha, todo aquele que crê com o coração, confessa com a boca, e terá o seu nome escrito no livro da vida, será salvo. Ou seja, a palavra de salvação está chegando a vós. Então depois não diga que você não teve oportunidade de ouvir a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é dado a nós todos os dias oportunidades de mudanças. É dado a nós todos os dias oportunidades de melhorar a nossa vida. Agora, nessas eleições nós ouvimos muito sobre fake news, notícias falsas. E para criar uma notícia falsa é simples. E por que uma notícia falsa ela corre com tanta velocidade? Porque as pessoas têm preguiça de buscar a fonte. Elas recebem no WhatsApp uma notícia falsa. Pode ter certeza que daqui a pouco você recebe uma notícia falsa aí: o Bolsonaro levou outro tiro. Aí você já sai atirando no WhatsApp toda a família: Bolsonaro morreu. Aí daqui a pouco fala: era mentira. Fala, aí depois você vem lá nos mesmos grupos: gente, desculpa, era notícia falsa, notícia falsa, notícia falsa. Já aconteceu isso com alguém aqui? Por quê? Porque nós não buscamos a fonte, nós replicamos aquilo que ouvimos, independente se é verdadeiro ou não. Ouvimos, muitas vezes acreditamos nas fake news e transmitimos a outro. A grande responsabilidade da transmissão de fake news é que você pode prejudicar a vida de alguém e levar este alguém a caminho de morte. Então, Paulo está falando assim: todos os dias vocês ouvem a palavra, a pregação da palavra, dê crédito à palavra, acredite naquilo que a Bíblia diz. Por isso que eu falei aqui, quando nós estávamos orando pelo Brasil, que não é partidarismo político, nós temos que orar pelo presidente que hoje foi eleito, é Bíblia.
O problema é que nós vivemos numa visão tão terrena, tão nosso quintal, que a gente acha que tudo que acontece é para nos atacar. Não buscamos a verdade daquilo que Deus está realizando nesse tempo. Nós estamos vivendo um momento de transição de autoridade, e é um momento muito sério esse. E nós muitas vezes somos levados por aquilo que ouvimos de bom e de ruim, mas nos perdemos daquilo que Deus está falando. Diga assim comigo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está gritando às igrejas todos os dias. O Espírito está gritando todos os dias: olha, largue o pecado. O Espírito está gritando à igreja todos os dias: olha, largue o adultério. O Espírito está gritando todos os dias: olha, se firme na presença do Pai. O Espírito está gritando. Mas nós estamos ouvindo tantas vozes que nós não conseguimos discernir qual é a voz do Espírito. O pastor Daniel aqui falou esses dias a respeito do assobio da mãe dele, né? Que ele ficou... Eu também não sei assobiar sem pôr o dedo. Mas a voz de quem eu tenho intimidade, o assobio de quem eu tenho intimidade, eu conheço de longe. Por isso que Jesus fala assim: aquele que ouve a minha voz, esses são as minhas ovelhas. Aquele que ouve a voz do bom pastor, esse é aquele que há credibilidade no caminhar. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Cuidado com as fake news. Cuidado com o que você tem ouvido. Porque o replicar uma notícia falsa, você pode trazer destruição para sua casa. O replicar uma notícia mentirosa, você pode trazer morte para dentro da sua família. Assim como o replicar uma palavra de verdade, você pode trazer vida para dentro da sua casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Assim como você sair daqui nessa noite dizendo assim: olha, independente de quem pregou, mas que palavra que eu ouvi, eu vou sair daqui tentando praticar o que eu ouvi. Porque não é fácil nós praticarmos tudo o que ouvimos. Tem coisas que parecem muito difícil de se praticar. Algumas outras parecem impossível de se praticar. Outras tantas não parece tão difícil. O que parece mais difícil é uma disposição em querermos praticar. Tem coisa que é fácil, mas aí vai do nosso coração, da nossa disposição, querer praticar ou não. Por isso Jesus diz: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Eu já falei o que você está fazendo de errado, eu já falei o que você tem que fazer de certo. Agora cabe a você, igreja, fazer ou não. Eu já falei aqui a respeito de quando a gente vai no médico. É ruim quando o médico fala para nós: você tem que tomar um remédio. Quem já foi no médico sabe disso. O médico vai com você até a farmácia. Vai, Mário, com você até a farmácia? Olha, o médico ele passa a receita para você, fala assim: está aqui a receita, vamos comigo, entra no meu carro, vamos até a farmácia. O médico vai? O médico fala para você assim: ó, você tem que tomar amoxicilina. A RCL você me corrigia, não é amoxicilina, é amoxicilina. Então o médico fala: você tem que tomar esse remédio. Tá aqui a receita, tchau, passe bem. Dali para lá é como se o médico estivesse dizendo a você: aquele que tem ouvido, ouça o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você tomar o remédio, você vai melhorar. Mas da porta para fora, a escolha é sua. Você ouviu o que eu disse para você. Agora, em praticar ou não, a escolha é sua. Então é mais ou menos isso que Jesus está dizendo.
As igrejas, os que têm ouvido, ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja. Ele fala à igreja de Éfeso: Éfeso, lembra-te de onde caíste. Lembra das obras, suas obras eram boas, você era uma bênção, você caminhava no propósito, você era um bom obreiro, mas teve um momento que você, desviou. E aí começou a achar maldade em tudo, começou a achar malícia em tudo, começou a achar pelo em ovo. Lembra? Então, volta lá, volta à prática das primeiras obras, volte a crer que eu sou o Senhor da obra, volte a crer que eu entreguei meu filho porque eu te amo, volte a crer. Agora, no meu contexto, nas minhas palavras, o que Jesus está dizendo? Meu amigo, se você continuar nessa sua caminhada, se você continuar nessa pegada, nós não vamos nos encontrar na eternidade. Ou você para, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras, ou sinto muito. Por quê? Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parecem ser direito, mas o fim deles é caminho do quê? Caminho de quê? Diga mais forte: morte. Já viu aquela pessoa que você está falando para ele assim: você está fazendo errado? Normalmente é homem, né? Homem parece que engoliu um cabo de vassoura, ele não se dobra muito, né? Aí a mulher está falando: você está fazendo errado. Eu sei o que eu estou fazendo. Essa é uma frase do inferno, não é? Não sei o que você está fazendo errado. Cala a boca, eu sei o que eu estou fazendo. Aí a mulher fala. Aí depois vem a outra frase do inferno: eu avisei. É assim ou não é? Nossa, mas eu tenho uma raiva dessa palavra. Eu avisei. Esse eu avisei testifica que você é orgulhoso, soberbo, prepotente, arrogante. Por quê? Porque você estava ouvindo que você estava errado, mas você continuou no erro. Essa palavra eu avisei atesta que você é cabeça dura. Essa palavra eu avisei atesta que você não dá ouvidos a ninguém, que você anda segundo seus próprios passos. Então eu não quero ouvir de Jesus assim, ó. A hora que eu chegar no céu, falar: ô Jesus, e aí agora? Jesus vai chegar para mim e falar assim: eu avisei que no caminho que você estava andando você ia se dar mal. Aonde você avisou, meu amigo? Ao longo da sua vida você ouviu 3.000 pregações. Ao longo da sua vida você leu 10.000 livros. Não, 10.000 é muito para brasileiro. Ao longo da sua vida você leu 10 livros. Que brasileiro não gosta muito de ler, né? Meu irmão, se eu perguntar aqui, tem gente que nunca leu nem 10 livros. E eu falo isso porque eu escrevi livro, e para vender 1.000 livros eu demorei 4 anos. Agora dia 15 de dezembro eu vou lançar meu novo livro. Então já guarda o dinheiro para você comprar. Mas o brasileiro, ele não lê. Aí Jesus vai falar assim: bom, você leu então uns 15 livros ao longo da sua vida. Ah, Jesus, mas eu ouvi mensagem do YouTube. Meu irmão, quem já leu mensagem do YouTube lavando louça, limpando a casa, vai falar que é a mesma coisa que você parar para ouvir a mensagem? Aí a pessoa: nossa, já ouvi 10 mensagens hoje. E continua batendo nos filhos, gritando com o filho, espancando o filho, continua traindo o marido, xingando o marido, chutando o cachorro. Nossa, mas hoje eu ouvi o Luiz Hermínio, então já ouvi todas dele. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o ouvir, ele é diferente do escutar. O ouvir fala relacionado ao ouvido. Então, se você tem ouvido, você está ouvindo. O escutar fala de deixar entrar, meditar e acatar aquilo. E Jesus não está falando sobre escutar, ele está falando ouvindo mesmo. Você está ouvindo o que eu estou falando, daqui para frente o problema é seu. Está entrando por aí. Quem está ouvindo a mensagem hoje?
Diga amém, está me ouvindo? Quer que aumente mais o microfone? Está dando para ouvir? Então você está ouvindo. Agora, o meditar, o fazer acontecer a partir do que você está ouvindo, cabe a você. Cabe a mim. Eu ouço mensagem todos os dias. Tem mensagens que impactam a minha vida. E eu falo, eu preciso mudar. Tem mensagens que eu falo, não, glória a Deus, isso não é para mim. Eu estou indo bem, glória a Deus. Tal. Tem mensagem que eu ouço que só foi mais para agregar informações, porque minha vida está alinhada com aquilo que eu estou ouvindo. Mas tem mensagens que eu ouço que eu falo, puxa, eu preciso mudar nisso. Se você está próximo da sua esposa, diga, eu preciso te ouvir. Homem aí, diga, eu preciso te ouvir mais, meu bem. Se você não está, diga quando chegar perto dela. E se você é solteiro, olhe para sua mãe e fala, eu preciso te ouvir mais, mãe. Porque só quem já passou de uma fase para uma outra fase pode dizer assim, meus pais é que tinham razão. Como o tempo passa, como o tempo voa, e não vai completar, senão vai dizer que você é velho. Porque o tempo passa, o tempo voa. E depois que o tempo passa e o tempo voa, nós vemos que muitas coisas nós erramos porque nós não demos ouvido a quem deveria ser ouvido. Muitas coisas não mudam na minha casa ou na sua casa porque nós estamos ouvindo pregações, palavra, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, mas nós não estamos praticando. Diga assim, eu vou praticar. Quem já começou a academia, fazer academia, exercício na academia, e já parou? Irmão, lá no meu condomínio lá tem academia. Então eu fico assim, hoje, domingo à noite normalmente, amanhã eu vou começar na academia. Aí posto foto no Face até. Tiro foto do peso, olha o tamanho do meu braço. Olha o tamanho do braço, para quem parece que eu faço academia. Porque eu começo um dia, aí outro dia chove, só que a academia é 100 metros da minha casa. Eu não preciso sair nem do portão para fora, é dentro do condomínio. Ela fica, tá preguiça. Aí minha esposa fica, você não vai na academia hoje? Fala, daqui a pouco. Só vou levar a Rebeca na escola e já volto. Aí eu volto, corpo facinho no sofá. Hoje é minha folga, segunda-feira é folga. Amanhã eu ouço, e aí eu ouço da minha esposa, aí terça, e aí hoje é terça, folga foi ontem, vai hoje? Amanhã, tem muita coisa para resolver agora, pá. Ou seja, nós ouvimos e sabemos o que temos que fazer. O problema é a disposição para realizar aquilo que nós estamos ouvindo todos os dias. E a diferença não está no que nós ouvimos, está no que nós realizamos. Porque ouvir, todo mundo aqui está ouvindo. Agora realizar, poucos vão realizar. A diferença de um homem bem-sucedido, de um homem fracassado, é que o homem bem-sucedido põe em prática aquilo que ele ouve. O fracassado deixa para amanhã. Amanhã. E o problema é que o tempo passa. Então Paulo ele diz assim, aquele que tem ouvido, Jesus ele diz assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. E o Espírito traz palavras de correção, e o Espírito traz palavras de ânimo. Eu não vou ler aqui as 7 cartas do Apocalipse, depois você leia, mas você vai ver ali que a única igreja que não tinha nenhuma palavra de repreensão era Laodiceia. Filadélfia. Todas as outras tinham, olha, tenho contra ti isso, mas, se você perseverar, você vai conquistar.
E aí Paulo diz aqui aos Romanos: a palavra da pregação está sendo liberado a vós a todo momento. Então não diga que você não teve oportunidade de ouvir, não diga que você não teve oportunidade de colocar em prática. A fé foi gerada no seu coração por meio da palavra que foi liberada. Você ouviu o testemunho da Mari aqui hoje, né? 3 testemunhos numa tacada só. Nós ouvimos testemunho que se nós orarmos, Deus faz. E glória a Deus, fique feliz, não tem nenhum desempregado aqui nessa noite. Se tem, perdeu a bênção. Porque o anjo do RH estava passando aqui, ó. Não levantou a mão, dançou. O pastor Adilson liberou. Olha, quem está desempregado? Ninguém levantou a mão. Levantou, pastor Adilson? Não, né? Alguém levantou a mão que estava desempregado? Ah, então quem está, libera aí, ó, o anjo do RH passando aí. Mas qual é a diferença de quem ouve e pratica e de quem ouve e não pratica? É a fé que é gerada no coração. É o crédito que eu dou àquilo que eu estou ouvindo. Porque a palavra que está sendo liberada sobre a vida do pastor Daniel, que faz aniversário hoje, depois nós vamos orar por ele, você dá um abraço nele, faz 4.1 hoje. A palavra que está sendo liberada sobre a vida do pastor Daniel é a mesma que está liberada sobre a vida da pastora Camila. Está ali, ó, ouvido a ouvido. Agora a diferença é que o que eles vão fazer com a palavra que foi liberada sobre a vida deles ao sair daqui. O mesmo Deus que falou para Jonas vai, é o mesmo Deus que falou para Abraão vai. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que falou para Josué: eu estou contigo, é o mesmo Deus que disse a Gideão: eu estou contigo. Foi o mesmo Deus. O mesmo Deus que falou para Jonas assim: eu preciso que você cumpra o seu chamado. Foi o mesmo Deus que falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Agora, qual a diferença de Abraão para Jonas? Os dois ouviram uma ordem de Deus, os dois ouviram uma voz vinda dos céus. A diferença está no que eles fizeram com aquilo que eles ouviram. A diferença está porque Abraão falou assim: puxa, eu ouvi Deus, foi Deus que falou comigo, e ele transmitiu esta true news, é isso? É? True news, que é a notícia verdadeira. Foi: olha, eu ouvi de Deus uma notícia, uma palavra, e ele o que? Transmitiu para sua casa, inflamou a sua casa, porque um homem inflamado, irmão, ele inflama uma nação. Um homem inflamado da verdade, ele impacta corações, ele impacta a vida de pessoas, sem precisar ficar falando muito. A eleição que nós vivemos no dia de hoje é firme, é categórico. O presidente que ganhou, o cara não saiu de casa. Nunca na história um presidente ganhou em casa. Vai no debate para quê? Tá ganho. E não é o tá ganho no sentido soberbo, mas notícias foram sendo transmitidas. E essa eleição foi algo que foi replicado muito: fake news. Então Jonas, ele ouve uma palavra, assim como Abraão ouviu. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: você tem ouvido a palavra, meu irmão? Abraão inflamou a casa dele. Abraão chegou na casa dele assim, ó: amor, eu ouvi uma palavra de Deus que é tremenda. Presta atenção, os homens aqui, você tem a responsabilidade de inflamar a sua casa com a palavra da verdade. A esposa chega para o marido: o que o pastor pregou hoje? Hã? Quem? O café estava amargo. Eu lembro. Não, o que o pastor pregou hoje? Eu lembro que ele falou de Jonas. Se eu não me engano,
passou alguma coisa lá por Abraão. Depois a gente assiste no YouTube, bem. Abraão ouviu de Deus: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão chega em casa, fala assim: Sara, senta aí, porque Deus falou comigo, e o que Deus falou comigo corresponde a toda a nossa casa. E ó, inflamou a casa dele. Vamos mudar de cidade, vamos embora desse lugar. Esse lugar só tem pecador. Ele inflamou tanto que Ló foi junto. Tem hora que a gente é tão empolgado que até os Ló vêm junto, né? Aí você fala: Deus, o Ló veio junto. E Jonas ouviu uma palavra de Deus: Jonas, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para Nínive, vai pregar em Nínive. Eu ouvi, mas aí eu faço segundo a amargura do meu coração. A palavra liberada do trono vem limpinha, vem direto para o meu ouvido, para o seu. A diferença está naquilo que nós fazemos, porque as atitudes, ela passa pelo filtro do meu coração. Tem coisas boas que eu ouço, mas o meu coração está mal, e a hora que passa no filtro aqui, o negócio dá uma virada e... Você já viu que se você sair daqui e conversar com seu marido a respeito da palavra, você fala: nossa, que palavra. Não foi tanto assim também não. Já aconteceu isso com você ou não? Só comigo? Às vezes eu chego em casa e minha esposa fala: nossa, que palavra. E às vezes ela também: nossa, que palavra. Fala: mais ou menos. Sabe por que é mais ou menos? Que a gente está olhando para quem está pregando. A gente está coração mal. Aí a palavra vem limpinha, chega aqui no nosso coração tudo deturpado e vai, embola e sai tudo torto. Jonas estava assim, o coração dele estava amargurado com os ninivitas. Então ele recebe uma revelação de Deus e ele vai para o lado contrário. Ué, mas foi a mesma palavra que veio para Abraão, foi o mesmo Deus que falou a Abraão. Por que com Abraão deu certo, com Jonas não? O problema não está na palavra liberada, o problema está na minha vida e na sua vida. O que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos. A fake news é mais ou menos o boato. Eu tenho até um vídeo que eu gravei uma vez no YouTube, no Facebook lá eu coloquei a respeito de boato. Boato é a gente replicar aquilo que a gente ouve sem saber se é verdade ou não. Mas quando a palavra de Deus ela encontra a minha vida, e a minha vida é encontrada pela palavra, isso tem que gerar fé no meu coração. A Bíblia diz assim: não andeis por vista, mas ande por quê? Pelo quê? Não ande por vista, mas ande pelo quê? Pela mão. Por fé. Diga assim: andar por fé. Tá precisando vir na escola bíblica dominical. Não ande por vista. Por quê? Porque aquilo que está às minhas vistas esmorece ou enfraquece a fé, ou enfraquece aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Então Paulo está falando assim: olha, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E não importa de quem veio, se é a palavra de Deus, ela é verdadeira. Não importa qual foi o pregador, não importa se foi o ministro de louvor, aquele que dirigiu o culto ou o que pregou. Se a palavra de Deus for verdadeira, acredite nessa palavra. Saia daqui dizendo nessa noite: Senhor, eu agarro para a minha vida essa palavra. E eu me proponho a alinhar as minhas atitudes a essa palavra. Porque aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja. E a igreja é você. Diga assim: a igreja sou eu. O Espírito está dizendo. Ouça o que o Espírito está dizendo a você. Agora, não seja um povo de dura cerviz, de dura entendimento, de coração endurecido.
Não seja obstinado quanto ao erro, mas esteja o coração moldável. Por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis então a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu ouço a palavra, eu dou crédito a essa palavra. O meu entendimento de mundo, o meu entendimento quanto a olhar para as pessoas vai sendo mudado. Filipenses capítulo 2, Paulo diz aos Filipenses no versículo 5, que a minha oração seja que vocês tenham os mesmos sentimentos que Cristo teve, que em vocês seja gerado o sentimento que foi gerado no coração de Jesus. Então, quando eu recebo a revelação da palavra verdadeira, e quanto mais eu ouço a palavra, mais fé vai gerando no meu coração, eu preciso começar a me mover por fé. Diga assim: eu preciso andar por fé. A fé, ela não é inconsequente, a fé, ela é baseada na palavra. Mateus capítulo 24 fala: aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ele é prudente. Rocha é Jesus, Jesus é a palavra. Amém? Quem é a palavra de Deus? É Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra de Deus, ela se fez carne, que é Jesus, e habitou. Então, quando eu construo a minha casa sobre a palavra, que é Jesus, vão transbordar rios, soprar com ventos, mas a minha casa não cairá. Por quê? Porque eu estou firmando a minha casa sobre a palavra. Por isso que dentro da minha casa eu preciso liberar a palavra. Por isso a minha pregação, ela tem que ser baseada não no meu testemunho. Uma hora ou outra tudo bem, mas o que eu estou dizendo é através da palavra. A palavra que gera crédito no meu e no seu coração. Então aquele que tem ouvido hoje, ouça o que o Espírito está dizendo. Então diga para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir e praticar o que eu tenho ouvido. O problema é que nós queremos praticar aquilo que é bom, que é aceitável ao nosso entendimento, mas aquilo que traz correção, nós resistimos para aceitar. E quando Jesus fala às igrejas de Apocalipse, Ele está falando palavras de correção, mas palavras de ânimo. Ele diz assim: aquele que vencer, darei a coroa da vida. Aquele que vencer, aquele que vencer. Então Ele traz: olha, se acerta nisso, mas se você se acertar ao que vencer, receberá da coroa. Então nós precisamos filtrar o que temos ouvido, e dentro daquilo que nós temos ouvido, pautar a nossa vida e as nossas atitudes. Porque Jonas ouviu e Abraão ouviu. Guarde esse exemplo, guarde isso para a sua vida. Tem pessoas que eu pastoreio e que eu já pastoreei, que foram meus líderes no dia da minha conversão. Os líderes do acampamento que eu me converti são minhas ovelhas hoje. Qual a diferença de um para o outro? Que Deus tem eu como queridinho e eles não? Que eles pararam de crescer ministerialmente e eu não? Não, foi aquilo, meu irmão. Quando eu me converti, primeiro dia que eu me converti, eu falei: Deus, é isso que eu quero. E eu persegui aquilo que eu queria. Falei: Deus, eu vou dedicar minha vida, vou dedicar minha casa, vou dedicar minha família a isso que eu ouvi. E eu vou perseguir essa palavra. Agora não adianta você ouvir, cruzar o braço, achar que as coisas vão acontecer sem você se esforçar. E aqui no capítulo de Romanos, aí no capítulo 10, no versículo 17, aí no versículo 18 ele diz assim: me pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não será chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes como um povo que não é nação.
com gente insensata, e eu vou provocar a ira. E Isaías a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, Deus está falando assim: olha, todo dia eu tenho liberado sobre a sua vida uma palavra. Bata no ombro da pessoa que está do teu lado e diga assim: muda, meu filho. Você tem ouvido a palavra? Muda. Você tem ouvido a palavra? Sabe, uma vez, e eu encerro aqui, uma vez eu estava mal. Eu sei que você nunca ficou assim, mas eu já fiquei já. Aquele dia que você está mal, mas muito mal. Sabe quando está muito mal? Aí eu fui orar. E sabe aquele dia que você vai orar e não tem palavra para orar? Que você fica assim: só Deus. Você está tão mal, desanimado, entristecido, que você não consegue orar. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a abrir a Bíblia. E eu comecei a declarar Isaías 1,19: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E aqui eu li Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Li Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Li Filipenses 4,13: tudo posso daquele que me fortalece. E aí eu fui lendo, aleluia, eu estava dando glória sozinho. No final saí daquela oração animado, porque eu não tinha palavra. Então Deus, se eu não tenho palavra, eu vou liberar as tuas palavras, eu vou agarrar essas palavras. Então que nessa noite você tenha ouvido, mas que você possa liberar essas palavras dentro da sua casa. Inflame a sua casa com a palavra. Inflame, deixe a sua vida se inflamar da palavra de Deus, porque Paulo está dizendo assim: olha, a oportunidade de ouvir a palavra você está tendo. Eu não quero chegar no grande dia e olhar Jesus e falar para mim assim: eu avisei, olha, eu estava te avisando. Mas quando Deus, meu amigo, você ia no culto todo dia tinha culto, você estava lá. Deus, mas meu filho não deixava eu ouvir a palavra. Deus, mas o som da igreja estava ruim. Deus, mas você não sabe o que o diácono fez quando eu cheguei na igreja? Não tinha nem clima para ouvir a palavra. E Deus vai falar para você assim: tudo desculpa. Porque se fosse alguém liberando uma palavra que você iria receber 5 milhões de reais, você teria abrido mão de todas essas circunstâncias, teria ouvido. Quem aqui sonha em receber uma herança? Eu sonho em receber uma herança. Falo: Deus, que eu tenho um tio milionário que eu não conheço, e que um dia receba um telegrama. Nem existe telegrama mais, né? Tem telegrama. O louvor já pode subindo já. Que eu receba lá assim: comparecer no fórum, no cartório, porque seu tio morreu. Que tio você tinha? O cara era milionário. Meu irmão, o dia que eu receber esse telegrama, eu não estou nem aí para o cara que vai ler o testamento. Pode ser um velhinho de 100 anos: meu filho, ouça aí, vai. Eu vou ficar assim a cada palavra dele: fala. Pode ser um cara eloquente: senhor Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu vou continuar do mesmo jeito: fala. Por quê? Porque eu não estou nem aí para quem está lendo o testamento. Eu quero absorver tudo que está escrito no testamento. Quando eu venho para a igreja olhando para quem vai pregar, é porque eu estou mais preocupado com quem está lendo o testamento do que realmente está escrito no testamento. Não vou acatar essa palavra não, porque hoje foi o Daniel que pregou. E quando digo Daniel, fala pastor Daniel. Foi o Daniel que pregou. Vou ouvir não. Irmão, às vezes nós estamos mais preocupados e não estamos desfrutando do que Deus tem, porque as circunstâncias têm nos roubado. As notícias mentirosas têm nos roubado. Que as notícias verdadeiras fluam da minha vida e da sua vida, para alcançar a nossa casa, para alcançar a nossa família. Não conte a outro aquilo que você não tem certeza que é verdade. Comece a contar a outros aquilo que você tem certeza que é a verdade, que é a palavra de Deus. Se coloque em pé para nós orarmos. Diga assim comigo: Senhor, nessa noite eu ouvi, e eu saio desse lugar
determinado a praticar aquilo que o Senhor já tem falado comigo. Sabe, eu não estou dizendo para você praticar o que você ouviu nessa noite, não. Nessa noite o que eu falei é para te trazer um alerta de tudo aquilo que Deus já tem falado com você. Deus já tem falado com você. O Espírito já está falando com você. O Espírito Santo já está falando com você. Sim ou não? Não se faz de bobo. O Espírito Santo já tem ministrado, falado a você: isso está errado, isso está certo, isso está errado. Então que nessa noite essa palavra seja um alerta para que você pratique aquilo que o Espírito tem dito ao teu coração. Porque o Espírito está falando à igreja, e você é a igreja. Aleluia, vamos orar. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós temos a oportunidade todos os dias de ouvir a Tua palavra. Senhor, todos os dias nós temos a oportunidade de ouvir a Tua verdade, seja na igreja, seja por meio de pregações em YouTube, seja, Senhor, ouvindo amigos compartilhando da Tua palavra. Todos os dias nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. E Jesus está te chamando para conversar sério nessa noite. Jesus está dizendo assim: olha, ouça o que o Espírito está dizendo a você. Ouça o que o Espírito já está ministrando ao teu coração. Porque nós somos amigos de Deus, e Jesus está dizendo: eu não quero te perder. Então curva a tua cabeça nessa hora, diga para o Senhor: Senhor, eu quero. Diga para o Senhor: Senhor, me perdoa, porque eu ouço a tua voz todos os dias. Todos os dias eu ouço a tua palavra sendo pregada, seja no rádio, na televisão, seja por um amigo, seja lendo a palavra, seja estando na igreja, todos os dias, Deus. E muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos estando dentro de casa. Senhor, quantos casamentos eles vão se perdendo dia após dia, Senhor, porque não há verdade no relacionamento, porque há dureza de coração. Sabe, Deus manda dizer isso aqui, que tem casamentos que estão indo para o buraco, porque não está sendo tratado com a verdade dentro da casa. E Deus manda te dizer: trate com a verdade no seu casamento, porque senão você vai perdê-lo. Essa palavra vem no meu espírito nessa hora. Comece a ter verdade no seu casamento. Comece a ter verdade, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque depois que perder, não adianta dizer agora que eu perdi, mas eu ia fazer. E Deus vai dizer: olha, você teve tempo. Eu dei toda a oportunidade para você fazer. Eu dei todos os sinais, eu dei todas as chances para você. Eu falava com você todos os dias. Se você perseverar naquilo que eu estou falando, você vai receber uma coroa de vitória. Mas cuidado, porque tem caminhos que ao homem parecem ser verdadeiros. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu quero orar nessa noite. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor está falando, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem liberado sobre a igreja nessa noite, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam, Senhor, dispostos a receber, não só captar, mas receber, Senhor. E a tua palavra diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não
não penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem para nós. Eu creio que o Senhor tem coisas grandiosas para minha família, para minha casa. Eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas para essa igreja, para a vida de cada pessoa. Eu tenho ouvido e ouvido todos os dias, Deus, que eu possa praticar, Senhor, aquilo que eu tenho ouvido, não só nessa noite, mas o que eu tenho ouvido ao longo da minha vida, o que eu tenho lido ao longo da minha vida, que isso gere fé, que eu possa acreditar no que eu estou ouvindo, porque, Senhor, a fé que é gerada nos faz andar de uma forma sobrenatural, não por vista, Senhor, porque se eu olhar para homens, se eu olhar para pessoas, Senhor, eu vou me entristecer. Se eu olhar, Senhor, ó Pai, para minha esposa, eu vou me entristecer. Se a minha esposa olhar para as coisas que eu faço, ela vai se entristecer. Mas que nós possamos enxergar Cristo no nosso casamento, que nós possamos enxergar Cristo nos nossos relacionamentos de amizade, porque amigos que são amigos, eles ferem também uns aos outros. Todos os dias somos feridos por palavras, por ações, mas em tudo, a tua palavra diz que em tudo o sentimento de Jesus era de misericórdia, o sentimento de Jesus era de compaixão. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos receber a coroa que está preparada, porque a tua palavra diz que, Senhor, sem fé é impossível te agradar, porque aqueles que se achegam ao Senhor têm que crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então, ó Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode nos dar cura, eu creio que o Senhor pode liberar sobre a nossa casa o teu sustento, eu creio que o Senhor pode restaurar casamentos, eu creio que o Senhor pode restaurar saúde, aquele que está enfermo, segurado, receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Você que está desempregado, nós já liberamos a palavra, mas em nome de Jesus, eu profetizo portas de emprego abertas aos empresários desta casa. Eu profetizo que eles serão mantenedores da obra, que o Senhor dará a eles muitos recursos para eles ajudarem a manter a tua obra na face da terra. Que as famílias serão famílias felizes, serão famílias benditas, ainda que famílias passem por momentos de crise, Senhor, ainda que as crises se avolumem, nós cremos que Cristo está acima de toda crise. Não há crise que não possa ser superada por Cristo. Então, ó Pai, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, que o Espírito Santo ministre a cada coração. Oh, Ramalabassuriando, Robalabachoro, Colobarabasai. Oh, Ramalamassu.